Vamos dar início então às atividades da semana 3 do PET 1. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nas explicações a seguir. O Brasil colônia é um dos períodos que compõem a história do país, compreendido entre o ano de 1500 até 1822, período em que houve a independência do nosso país. Durante este período, houve dois tipos de escravidão: a escravidão indígena e a escravidão africana. No início da colonização, a mão de obra indígena era utilizada na extração do pau-brasil. Ela era recompensada pelo escambo de alguns objetos, tais como facões e espelhos, ou até mesmo aguardente. Posteriormente, os índios passaram a ser capturados e empregados em pequenas lavouras no sertão. Os senhores de engenho passaram a recorrer à escravização de índios por meio de expedições conhecidas como bandeiras de apresamento. Por fim, a escravidão indígena foi trocada pela africana, pois se acreditava que os índios não suportavam o trabalho forçado e acabavam morrendo. Isso acontecia em decorrência do trabalho pesado ou vítimas de epidemias contraídas do contato do homem branco, como, por exemplo, gripe, sarampo e varíola. Portugal, então, resolveu investir no tráfico de escravos vindos diretamente da África. Tal opção se tornava viável por dois motivos essenciais: o lucro que a venda desses escravos poderia trazer aos cofres da coroa portuguesa e a habilidade que os africanos já tinham em trabalhar em lavouras de canas-de-açúcar. Os negros africanos eram trazidos em porões de navios negreiros, todos amontoados, sem condições nenhuma de higiene e sem alimentação adequada para cada um deles. Quando chegavam ao Brasil, esses escravos eram vendidos a um grande proprietário de terras. Os escravos eram utilizados para o trabalho nas grandes monoculturas ou então eram acolhidos em habitações, onde eram encaminhados para trabalhos domésticos. A rotina de trabalho desses escravos era árdua e poderia alcançar um turno de 18 horas diárias. As condições de vida eram precárias, a alimentação limitada e não contava com nenhum tipo de assistência ou garantia. Além disso, aqueles que se rebelavam contra a rotina imposta eram torturados ou mortos. Com tantas adversidades, a vida média de um escravo de campo raramente alcançava o período superior a 20 anos. As formas que o escravo tinha de resistir à escravidão eram manter viva a cultura que eles trouxeram da África, como, por exemplo, a capoeira. E também cultuavam a prática religiosa que eram acostumados na África. Alguns escravos se rebelavam, matando seus senhores, fugindo, suicidando ou até mesmo formando quilombos. O mais conhecido no Brasil foi o Quilombo de Palmares. Tendo forte presença no desenvolvimento histórico da sociedade brasileira, a escravidão africana trouxe marcas profundas para a atualidade. Apesar da abolição da escravatura em 13 de maio de 1888, a escravidão ainda vive presente nos dias atuais.
Entre outros problemas, destacamos a desvalorização atribuída às atividades braçais, um imenso processo de exclusão socioeconômica e, principalmente, a questão do preconceito racial, que é um dos principais problemas no Brasil atual. Eu espero que essas explicações tenham ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a matéria. Um abraço para cada um de vocês. Até semana que vem. Tchau!